Fala galera da sexta série, beleza? Então, eu tô gravando esse vídeo para complementar a aula que a gente teve, que a gente parou em subtração, tá? Então eu vou fazer esse vídeo aqui, espero que vocês assistam, feito com carinho aqui para vocês, tá? Que a gente possa tirar as dúvidas de vocês aí. Então, subtração, a ideia da subtração é a ideia inversa da adição que a gente estudou na aula passada. Então, como a adição tinha a ideia de juntar, de acrescentar, então a primeira ideia que vem aqui ó, na lista é a ideia de tirar, quando você quer tirar algo de uma outra quantidade. Comparar também, a gente quer fazer uma diferença, né? Qual a diferença da altura de Maria para a altura de João? Então, a diferença é a maior menos a menor, então é uma subtração, tá? Aqui está escrito aqui uma coisa importante, é operação inversa da adição. Então, isso é muito importante, tá? Então, o nome aqui dos seus elementos aqui, temos o minuendo, que é aquele que vai ser retirado a uma determinada parte. Temos o subtraindo, é aquele que está retirando a parte. E o resultado aqui a gente pode chamar de resultado, diferença ou resto. O termo mais usado é a diferença. Tá? Então, nos exercícios aqui, ó, na operação 17 menos 6 igual a 11, responda qual é o nome da operação. Então, muita gente fala continha de menos, né? Tá errado. A operação chama-se subtração. Como é chamado o número 17? Então, você viu lá, o 17 é o minuendo. Como é chamado o 6? É o subtraindo. Como é, essa diferenciação só acontece mesmo na... A gente usa muito só quando a gente trabalha com números naturais. Depois isso aí vai ser um pouco irrelevante, porque quando a gente soma números inteiros não é a mesma lógica. Mas é bom a gente aprender, né? Como é chamado o resultado da operação? Diferença ou resto, né? Então, exercício. Eu não gosto muito desse termo resto, porque ele lembra o resto da divisão. Tá? Então eu gosto de diferenciar. Então eu prefiro falar diferença, mas não está errado não. Então tá, complete as lacunas usando os sinais para que torne essa operação verdadeira aqui. Então 22 menos 12, você está tirando 12 de 22, então sobra 10. Tá? Não vou fazer os outros não. Questão 15. Então, complete a sentença. 15 menos 2 igual a 13. O número tan é chamado de minuendo. Então aqui você vai colocar aqui dentro quem que é o minuendo. O número pan, esse aqui, é chamado de subtraindo. E o número pan é a diferença. Muito facinho. Mesma coisa na questão B, na questão C, tá? Então aqui só vou fazer letra A, porque tem outras. O número 15 é chamado de minuendo, o número 2 é chamado de subtraindo e o número 13 é a diferença. Beleza? Para a igualdade 5 menos 4 igual a 1, determine as afirmações abaixo. Então aqui é para você julgar V, se for verdadeiro, e F, se for falso. Então, o número 5 e 4 são chamados de subtração? A resposta é falsa. Aí, justificando aqui, subtração, na verdade, é o que? É o nome da operação matemática que você está fazendo, né? E não o nome do... Então, o nome da operação toda é subtração, né? Então, você preenche os outros, por gentileza, tá? Aqui, questão 17.
Associe cada coluna esquerda com a coluna direita. Então, parcela e soma é adição, subtração. Minuendo, subtraindo. E diferença é subtração ou adição. Essa é muito fácil, né? Então, você colocar aqui a letra A e B nesses quadradinhos. Tranquilo, né, pessoal? Complete as sentenças. Apresente a conta ou descreva o raciocínio. Então, por exemplo, na subtração, o subtraindo é 7 e a diferença é 10. Tá, olha só. Então, o minuendo é quanto? Então, vamos pensar. Ele está dizendo o seguinte, que tem um número, que é o subtraindo. Então, é quem está tirando. Está tirando de algo, que eu não sei o que é, vou colocar um quadradinho. E o resultado está dando 10. Então a pergunta é a seguinte, que número é esse minuendo aqui? Então, quanto que você tira 7 que sobra 10? Né? Então a resposta é 17. Nossa, professor, 17 é a mesma coisa que 10 mais 7. Tem alguma coisa a ver? Será que tem? A resposta aqui é 17. A diferença entre dois números é 1 e o minuendo é 9. Então, subtraindo é... Então, a diferença entre dois números... Então, tem esse número aqui, menos o outro número. A diferença entre eles... Quando falar a diferença é o resultado, ó, é 1. E o minuendo é 9, ele está dizendo que aqui é 9. Então, quanto tem que ser aqui? 8, né? Uai, professor, mas 9 é igual a 1 mais 8. Interessante. Então, pessoal, como a subtração é a operação inversa da adição, então é isso que eu gostaria que vocês pensassem, tá? Então, quando você tem o minuendo, eu vou chamar de n, menos o subtraindo igual a diferença, nós podemos afirmar que o minuendo será a mesma coisa da diferença mais o subtraindo. Ou seja, como é a operação inversa, eu posso, através de uma adição, pensar de maneira inversa para encontrar uma solução, tá? Eu vou deixar as outras para vocês responderem, porque são divertidas. Então, é aqui que você vai usar esse raciocínio. Ó. Complete a subtração. Então, eu tenho aqui 4.000. Aqui é tranquilinha, né? 4.532 menos 1.230. Então, aqui, 2 menos 0 aqui vai dar 2. 3 menos 3 vai dar 0. 5 menos 2 vai dar 3. 4 menos 1 vai dar 3. Tá. Existe uma coisa que a gente fala que é tirar a prova. Então, na matemática, só erra quem quer. Por quê? Depois que você faz a conta, você pode tirar uma prova para saber se está certo. Então, se você pega o subtraindo 1.230 e se você soma com a diferença, o resultado tem que dar o minuendo, tem que dar esse cara aqui, 4.532. Se der errado, é porque você somou alguma coisa errada, você subtraiu alguma coisa errada. Então, 0 menos 2, 0 mais 2, 2, 3 mais 0, 3, 2 mais 3, 5, 4 mais 1, 5, 4, desculpa, 4 mais 3, 4. Eu já falei a resposta também mais 1. Então, ó, 4.532, então bateu. Quando você faz isso, você tem a certeza que sua resposta está correta. Professor, é obrigado a fazer isso? Não, mas eu aconselho sempre a gente pensar assim, no começo, quem tem dificuldade em subtração.
Porque é assim que a gente faz, por exemplo, com a divisão. A divisão a gente nunca divide, a gente só divide quando a gente começa mesmo. Porque depois a gente sempre pensa de maneira multiplicativa. A mesma coisa a potenciação, a gente não faz radiciação, a gente não faz raiz quadrada, a gente sempre pensa na potência. Então, fica a critério de cada um aí, né? Bem, falando em multiplicação, vamos aqui falar que a operação de multiplicação consiste em uma adição de parcelas iguais. A multiplicação tem vários significados. Tem significado no princípio multiplicativo. Então, olha só. Os principais aqui. A multiplicação tem o significado do princípio multiplicativo, por exemplo, da combinatória. O que seria isso? Estudado lá na combinatória. O que seria princípio multiplicativo lá na combinatória? É quando, por exemplo, você tem... Vou dar um exemplo. Você tem 3 calças, 2 blusas e 2 tênis. E você pode combinar essas roupas. Você pode combinar, sei lá, calça jeans com a blusa vermelha com o tênis azul. A calça preta com a blusa bege enfim, você faz a combinação que você achar mais bonita. Mas o princípio multiplicativo, ele pergunta assim, de quantas maneiras é possível você fazer essa combinação de vestimenta? Por isso que tem esse nome aí de princípio multiplicativo. E a ideia é você multiplicar o número de casos de cada um. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é um conteúdo que a gente vai ver mais na frente e você também vai ver no ensino médio. Outro aqui, significado importante da multiplicação está na ideia de quando a gente quer calcular uma área, tá? Então, a área de um retângulo, por exemplo, base vezes altura e por aí vai, tá? Além disso, essa definição da multiplicação para números naturais, em que ela é uma adição de parcelas iguais. Então, por exemplo, você tem 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Veja, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Tá, agora eu posso escrever isso de uma maneira compactada, para ocupar menos espaço, né? Então, a multiplicação é isso. Quantas vezes eu estou repetindo o 3? 6 vezes. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. 6 vezes o número 3. E aí, ambos dão 18. Agora, a multiplicação, ela não é a definição dela depende da adição, pelo menos de início, tá? E é isso. Mas, tá? Então, o primeiro número fala quantas vezes você deve repetir o segundo através da soma, da adição, sempre das parcelas iguais. Aí aqui tem uns termozinhos aqui que a gente não costuma usar muito, que o primeiro termo é o multiplicando e o segundo é o multiplicador, é aquele que está sendo repetido. E o resultado é produto. Produto. O resultado, né? Mas esses dois termos aqui, eles têm outros nomes mais usados do que multiplicando e multiplicador. A gente quase não vai usar contexto de multiplicando e multiplicador. Coloquei aqui por curiosidade. A gente chama mais de fatores. São os fatores da multiplicação. Uma vez que a gente pode multiplicar mais do que 2 números. A gente começa com 2, mas a gente pode fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? A gente vai ver isso lá na frente. Então a gente fala fatores e o resultado produto. Porém, fica aqui a título de curiosidade,
Tem muita gente que não estuda com esses termos, então tá aqui. Então, aí vai, a mesma coisa aqui. Na operação 4 vezes 7 igual a 28, responda como é chamado o 4. Então, como o 4 é o primeiro, ele é multiplicando. E o 7 é um multiplicador. Então, você pode escrever multiplicando ou você pode colocar só assim, ó. Fator 1 também pode ser. E aqui fator 2. Tá? Não tem problema não. E 28 é o produto. Esse aqui é importante, lembrar do resultado. Então, o resultado da multiplicação chama-se produto. Por quê? Porque quando tem aqueles probleminhas, tá assim, determine o produto e etc, etc. Então, aqui, eu vou começar aqui. Determine o produto, e aí vai o problema. Um aluno mais leigo, que não, quer dizer, não está esperto nesses nomes, ele acha que produto é aquele negócio, é um objeto de supermercado, né? Ele acha que isso aqui é um objeto. Determine o produto, e aí ele já não sabe mais nem que para onde vai a questão. Então coloca na cuca aí, produto é o resultado de uma multiplicação, tá? Aí você faz essas questõezinhas aí. Aqui tem uma coisa que a gente vai usar muito, que chama-se tabuada. Então aqui, ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0, 0, tabuada do 1. 0 vezes 1, 0, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 8, 8. Só tem desses aqui porque eu considero a do 7, do 8 e do 9, que os alunos têm mais dificuldade, tá? Então, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 9, 18. E por aí vai, tá? Completar essa tabelinha. Bem, como é que resolve uma multiplicação? Aqui também tem a explicaçãozinha, ó. Para obter o resultado da multiplicação, você pega um algarismo, você faz uma continha assim de armar, né? E você efetua isso aqui, ó, 6.912 vezes 9. Então você coloca unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e por aí vai. Então como é que você faz a multiplicação? Bem, você pega aqui você poderia inverter também, poderia ser 9 em cima e os 6.912 embaixo. A gente padroniza sempre os menores dígitos embaixo, mas não tem problema. Então aqui, 9 vezes 2 dá 18. Então aqui nem na adição a gente vai uma dezena. Sempre que extrapola a quantidade de casas, né? A quantidade de unidades naquela casa. 9 vezes 1, 9 mais 1, 10. Então vai 1 também, aqui uma centena. 9 vezes 9, 81, mais 1, 82. E 9 vezes 6, 54, mais 1, 55. Então vai 5. Eu já desci ele aqui, ó. Tá? Beleza? Ixi, Maria. Calma que eu errei a conta aqui. 9 vezes 6. A produção está me falando aqui que não é 50, é 54, mais um 55. Então, onde foi que eu errei? 9 vezes 9. Tá. 9 vezes 9, 81. Vai 8. É isso mesmo. Obrigado, produção. É isso aí. Acontece aqui de vez em quando também, ó. Então, 9 vezes 9, 81. Mais 1, 82. Vai 8. 9 vezes 6, 54. Mais 8. Ó. É mais 8. Então, 54 você vai somar 8. Que vai dar 62. Então, caiu 6. Agora sim. Obrigado. Isso aí. Agora, quando tem 2 dígitos, fica uma coisa interessante. Aqui, ó. Tá? O que acontece? Multiplicar 1.234 por 25 é a mesma coisa que multiplicar 1.234 por 20 e por 5. Porque 20 mais 5 dá 25, correto? Então,
quando a gente arma dessa maneira aqui, a gente está fazendo isso aqui, ó, 1234 vezes 5 e 20 vezes 5. A gente está aplicando aquela propriedade na primeira aula, que é a propriedade distributiva. Só que quando você multiplica por 20, ó, tem esse zero aqui, ou seja, começa na casa das dezenas. E é por isso que vai acontecer uma coisa muito interessante aqui, que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Ó. Vou começar por 5. Ó. 5 vezes 4, 20. Normal até aí. 5 vezes 3, 15. Mais 2, 17. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. E 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Tá. Então fiz essa parte aqui. Agora, quando eu vou multiplicar esse 2 aqui, na verdade esse 2 não é 2, ele é 20 o seu valor absoluto. Ele é 20. Então, 2 vezes 4 é 8, mas aqui não é 2, é 80. Porque não é 2, é 20. Então fica 20 vezes 4 dá 80. Por isso que a gente coloca o 8 aqui e não aqui, ó. Tá? Pega essa visão aí. Então a gente deve completar com 0 aqui, tá? A gente deve completar com 0, mas esse 0 aqui ele tem uma explicação que eu acabei de dar, não é do nada não. 2 vezes 3, 6, na verdade 600, né? Porque é 30 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Se eu não errei nada aqui, porque eu estava explicando. Aqui você soma, porque o que acontece? É só você lembrar da propriedade distributiva. Se você tem A vezes B mais C, você aplica a distributiva, que foi o que eu fiz aqui, ó, A vezes B, e aqui, ó, A vezes C. Só que a gente, no final, a gente tem que somar essa distribuição, então fica AB mais AC. Então, eu tenho que somar essas duas coisas. Tá? Então, tudo nasce daquelas propriedades. 0 mais 0, 0. Aqui vai dar 15, vai 1, 6, 7, 8, 10, vai 1, 3. Então, a resposta aqui, 30.850, tá? Se eu errei alguma continha aí, foi porque eu estava fazendo a conta e explicando, tá? Mas o que vale aqui é a ideia. Então é isso, ó. Vamos falar da multiplicação aqui, que é aquelas propriedades que a gente estudou. Então, propriedade comutativa. Então, a ordem da multiplicação, ela não altera o resultado. Por exemplo, 3 vezes 2, ó, é igual a 2 vezes 3. É a mesma coisa que a gente viu na adição. Um aluno mais curioso vai perguntar assim: uai, professor, e na subtração, vale a propriedade comutativa? Interessante pergunta. Então, um aluno mais perspicaz, ele faria essa pergunta, né? Então, vamos ver. 7 menos 3 pode ser igual a 3 menos 7? Então, eu vou deixar aí para vocês pensarem. Tá? Não vou responder, não. Então, elemento neutro na multiplicação, que é o 1. Então, 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 5 dá 5. Associativo, então eu posso associar, eu posso fazer, tem um 4 vezes 2 vezes 1, eu posso fazer o 4 vezes 2 primeiro, e depois fazer vezes 1, e posso fazer 2 vezes 1 primeiro, depois o 4, isso vale para qualquer número. E a distributiva foi o que eu falei aqui, que ela é a mais importante. É através da propriedade distributiva que a gente consegue realizar esse método que a gente aprende na escola e não sabe o porquê. Né? Então, por exemplo, eu tenho 3 vezes 2 mais 5, então 3 vezes 2, 6, 3 vezes 5, 15, isso aqui vai dar 21, tá? Eu poderia ter feito os parênteses primeiro, 2 mais 5, 7, 3 vezes 7, 21, daria a mesma coisa, tá? Só que a propriedade distributiva, ela nos permite fazer aquele método que os professores ensinam aqui, né?
E o fechamento é uma propriedade um pouco mais profunda, mais abstrata, que a gente usa na álgebra, que se você tem dois números naturais, então imagine que eu tenho um A e um B natural, então a multiplicação de A e B também vai ser natural, ou seja, o resultado também está dentro daquele conjunto. Tá? Aí tem uns exercícios. Ó. De acordo com a propriedade comutativa, complete as lacunas abaixo. Então, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Então, muito fácil, né? Eu vou deixar para vocês. Mesma coisa, de acordo com a propriedade associativa, 3 vezes 4 vezes 8 é igual a 3 vezes 4 vezes 8. De acordo com a propriedade distributiva, então aqui você distribui a multiplicação. Ó. 5 vezes 8, 5 vezes 2. Então está faltando um 8 aqui. Problemas com números naturais. Então nos problemas, qual que é a grande dificuldade? O que a gente tem que aprender? Os probleminhas de matemática, talvez. É o seguinte, nós temos uma linguagem materna, que no caso do nosso país aqui é o português brasileiro. Em contrapartida, nós temos uma linguagem simbólica, que aqui a linguagem simbólica é a matemática. Então, esse percurso de sair de um e ir para o outro é a grande dificuldade nos problemas de matemática. Devido ao que? Há certas ambiguidades, a pleonasmos, a redundâncias que podem acontecer na nossa língua. Então, a nossa língua ela não é tão precisa quando a gente vai falar. Já a matemática ela não permite esse tipo de coisa, de erro. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim na linguagem materna, o triplo de 4, isso na linguagem matemática significa 3 vezes 4, ou 12. Tá? Por quê? Porque na linguagem materna, a palavra triplo tem um significado. Tá? Que é triplicar, aumentar 3 vezes o tamanho de algo, né? O poder de algo. Então, é essa situação em que o aluno ele comete alguns erros. Por exemplo, ele tem preguiça de olhar no dicionário, o que é triplo, e aí comete erros para transformar na linguagem da matemática. Tá? Então aqui, o dobro de 7 é 2 vezes 7, ou, resultado, aí, 14. Por aí vai. Essa aqui é a principal, que você não pode errar. Porque isso aqui é a álgebra que a gente vai usar. A gente usa isso aqui na álgebra. O dobro de x. Ora, se o dobro de 7 é 2 vezes 7, o dobro de x será quanto? 2 vezes x. Agora, olha só, já ficou um gancho aqui. Se eu escrever 2 vezes x, você concorda que isso aqui pode trazer uma certa confusão ao símbolo da multiplicação com a letra? Por isso que a gente aprende que a multiplicação ela deve ser escrita assim, ó. 2 vezes x. A gente troca por um pontinho, ou, se preferir, a gente só faz assim, ó, 2x. A gente nem coloca nada. Isso aqui já dá para entender que é 2 vezes, tá? Ok, não vou mais falar de multiplicação. Quer dizer, desses problemas. Aqui, ó, na linguagem comum, dizemos, por exemplo, que o dobro de um número mais 3 unidades é igual a 13.
Então, como é que eu escreveria isso na linguagem matemática? Então, ó, o dobro de um número mais, aí ele fala assim, mais 3 unidades. Isso é igual a 13. Então, veja, eu transformei esse problema aqui, ó, o dobro de um número mais 3 unidades igual a 13. Eu transformei esse problema da linguagem materna português para esse problema na linguagem matemática. Isso aqui tem um nome na matemática, isso aqui é chamado de equação. Isso vai perseguir você praticamente o seu ensino todo, tá? Então, eu não vou explicar aqui agora como se resolve isso, mas primeiro eu quero que você concentre sua energia a como transformar uma coisa na linguagem português para a linguagem matemática, tá? Depois a gente vai aprender como se resolve isso. Então, ó, passo para a linguagem comum para a linguagem matemática. Ó, o triplo de um número mais 2 unidades é igual a 11. Então tem aqui um monte de probleminha. Como tem muito, eu vou fazer o primeiro. Ó, o triplo de um número. Triplo é 3 vezes. De um número. Esse de um número, ó, de um número. Eu não sei que número é esse que ele está se referindo, então eu vou chamar de x. X é uma letra que a gente usa quando a gente quer descobrir algo na matemática. Tá? Os matemáticos costumaram a chamar de x. Mas isso não impede você de chamar de qualquer outra letra não, viu? Você poderia chamar de y, de z, de a, de b. Tá? O triplo de um número mais 2 unidades. Então, mais é somado, 2 unidades, é igual a 11, ó. É igual a 11. Beleza? Então eu quero que vocês se concentrem em aprender a fazer isso aí. Cálculo de um número desconhecido. Então olha só, agora sim, depois que você ficar craque nisso aqui, aí você vai começar a pensar em como descobrir esses valores que a gente montou, né? Então, ó, o dobro de um número é igual a 10. Que número é esse? Então, primeira coisa, primeiro passo. Transformar para linguagem matemática ou simbólica. Então vamos lá. O dobro de um número é igual a 10. Você vai escrever assim, ó. O dobro, 2 vezes, de um número, você não sabe, é x. É igual a 10. Segundo passo. Então depois que você montou a equação, você usa certas técnicas para resolver isso aqui. Só que eu não vou falar dessas técnicas hoje. Tá? Eu quero que você use uma outra ferramenta. Eu quero que você use a lógica. Por quê? Por que eu quero que você use a lógica? Porque a lógica ajuda a gente em muitas coisas. E aí pular etapas mentais pode acarretar um certo prejuízo. O que eu não quero que você faça é ir direto para a lógica. Porque se eu falo assim, o dobro de um número é igual a 10, o dobro de 10 é 5. Você foi direto para a lógica. Só que o que acontece? Isso eu falo por experiência, eu dou aula já há muitos anos, mais de 15 anos, nem sei, já perdi a conta. 15, mais de 15, 19 anos que eu dou aula. E para todas as idades, principalmente para a garotada. O que eu percebo? Que lá há uma falha dos alunos nessa primeira etapa aqui, ó. Eles resolvem muito bem vários problemas de matemática usando a lógica, só que eles vão direto para a lógica, tá? Eu quero que você use a lógica aqui, viu?
Só que eles não conseguem transformar um problema para a linguagem matemática. Ah, você fala, professor, o importante é que ele resolveu. Não, porque lá na frente o problema não vai ser tão fácil assim. O problema vai ser assim: a terça parte de um número somada à sua oitava parte, subtraída da sua sétima parte, é igual ao seu triplo menos a sua quinta parte. Que número é esse? Então, o aluno nunca vai conseguir fazer isso de cabeça. Só se ele for muito gênio, porque eu não dou conta. Então, ele tem que primeiro transformar para a linguagem matemática para usar as técnicas que ele vai aprender na álgebra, tá? Então, o primeiro passo é muito importante. Então, aqui pela lógica, só para responder, esse número aqui é igual a 5. Aí você explica, de fato, 2 vezes 5 é igual a 10. Ok. Tá? Então tá aí uma bateria de exercícios para vocês fazerem. Opa. Eu vou fazer a letra A desse aqui. Então, ó, o dobro de um número... Não, é muito fácil, eu não vou fazer não. É a mesma coisa. Por último, se essa aula estiver cansativa, aí eu dou um conselho para você. Bota um pause, vê o tempo que você assistiu, sei lá, tantos minutos. Bota um pause e volta, toma uma água, descansa, deita e anota o que você tem para anotar e depois você volta para assistir a aula, tá? Eu tenho que ir direto aqui porque eu tenho criança em casa e aí já acorda, então tem que tocar direto aqui. Peço perdão para vocês. Então, a divisão é a operação inversa da multiplicação, tá? Ela é a operação inversa. Então, isso é importante. A gente determina quantas vezes uma quantidade está dentro da outra. Ou seja, a divisão ela faz comparações. Ela quer saber quantas vezes uma coisa cabe dentro da outra, por exemplo. Quantas vezes uma coisa é maior que a outra. Ela serve mais para comparar. Então, os elementos da divisão são chamados de dividendo, divisor, quociente e resto. Vamos apresentar aqui, por exemplo. Eu tenho 32 e eu vou dividir por 5. Tá? Então, quando eu pego 32 e divido por 5, aqui vai dar 6, 6 vezes 5, 30, e sobra 2. Então, a gente chama esse cara aqui de divisor, é quem está dividindo. Esse cara é o dividendo, é quem está sendo dividido. Esse cara aqui é o resultado, a gente chama de quociente. Aí vai uma. Lá nos problemas tá assim, no problema, calcule o quociente. Aí o aluno, ele acha que quociente vem de consciência e erra. Então vou nem escrever isso aqui. Mas eu pergunto, o que é quociente? O aluno, quociente é a consciência da pessoa. Então não tem nada a ver, quociente é o resultado da divisão. E aqui é o resto. É quanto sobra. Quando eu digo resultado, não é o resultado exato, dependendo da divisão. Porque nesse caso aqui, ó, você tem 32 balinhas para dividir para 5 pessoas. Cada um ficou com 6 balinhas e sobrou 2 balas, né? Então, fica atento a isso aí. Divisão por zero. Não se define divisão de um número por zero. A divisão por zero é impossível. Então, isso aqui é importante. Então, nunca vai existir, por exemplo, 32 dividido por zero. Isso aqui não existe. E a gente vai usar essa informação lá na álgebra e no ensino médio. Então, toda vez que tiver uma divisão por zero, por exemplo, isso aqui, ó, 5 sobre 0, isso aqui a gente não existe. Simbolicamente a gente escreve assim, ó, um é assim. Significa não existe. Tá? Tá. Então aqui vem as perguntinhas. Quem que é o dividendo? Então isso aí eu vou deixar para vocês pensarem, porque é tranquilo. Tá? Agora vamos para as continhas aqui, que é legal, ó.
Determine o valor do quociente do resto das divisões abaixo. Aí tem um exemplozinho que eu fiz aqui, ó. Então, por exemplo, 8 dividido por 3. Ele quer saber quem que é o quociente e quer saber quem que é o resto. Então, vamos lá. 8 dividido por 3. Lembra que eu falei que a divisão é a operação inversa da multiplicação? Quando a gente divide, a gente não divide, a gente sempre pensa em multiplicação. Então, eu penso assim, que número que vezes 3 é igual a 8, ou chega mais próximo de 8. Então, eu penso em termos multiplicativos. Então, por exemplo, aqui, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, aí passa. Então, o resultado aqui é 2. 2 vezes 3 dá 6, e aí 8 menos 6 sobrou 2. Portanto, 8 é igual a 2 vezes 3 mais 2. Então, sempre que eu escrever nessa ordem aqui, eu estou dizendo que esse cara aqui é o quociente, esse cara aqui é o resto. E esse aqui, obviamente, é o divisor. Então, você vai colocar o resultado aqui, ó. O quociente é 2 e o resto também é 2. Beleza? Vou deixar vocês fazerem as outras. E aqui, ó, já é escrito na forma que eu coloquei agorinha. Então, complete, por exemplo. Vou fazer a letra B. Então, ele coloca assim, 19 dividido por 4 é igual a 4 e sobra 3. Então, ele quer que você escreva isso na forma do algoritmo de Euclides, que é assim, que se eu chamar aqui de, sei lá, porque dividendo e divisor tem a mesma letra, né? Na aritmética a gente fala assim, A dividido por B, né? Então, assim, sempre que o dividendo aqui, 19, for dividido pelo divisor, é quantas vezes cabe? Então, o 19 vai ser igual sempre ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, vamos escrever isso. O dividendo será sempre igual ao divisor. Vou colocar o quociente primeiro. Quociente vezes o divisor mais o resto. Então é isso que eu quero que vocês memorizem. Então nesse caso aqui, o 19 vai ser igual a 4 vezes 4. Eu estou usando o pontinho aqui, tá? Mas o resto que é 3. Tá? Então é isso que ele quer. Então aqui vai ficar assim. 19 é igual a 4 vezes 4 mais 3. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço aí. Valeu, feliz Páscoa.